começar com a polêmica já logo de cara. Jô, eu já lanço a pergunta que o Luiz Fernando falou que ia fazer, e depois ele disse que não ia mais, depois ele falou que ia fazer, depois ele falou que não ia mais. Aventuras prontas, no caso, aventuras oficiais, é a desculpa perfeita do mestre preguiçoso? Polêmica? Não. Eu também acho que não, mas era só pela polêmica. Não, vamos lá. Como não? Vamos ser o advogado do diabo. Vamos lá. Não. A gente é player, a gente quer uma aventura específica pra nós, cara. A gente quer o nosso ego acalentado por uma aventura. Pensem na gente. Tá, eu quero que o mestre leia meu BG antes de fazer a história para que meu BG esteja lá. Eu acho assim que as aventuras oficiais, bom, se a gente vivesse num mundo ideal em que a Wizards realmente lançasse aventuras, tipo, Curse of Strahd é legal, eu acho. Eu não tenho nada pra falar sobre Curse of Strahd. Mas as campanhas são muito mal elaboradas. E o DM ele vai ter o trabalho de refazer as coisas. É claro, ele pode narrar como tá escrito, mas vai ser uma bosta. Então... e assim, em relação aos jogadores, escrever uma história, né, pra eles, eu acho que em aventuras oficiais, quando a gente vai jogar aventura oficial, a gente tem que ir com a cabeça de jogador de que a aventura ela já está escrita. Não importa o que aconteça, ela já tem um final. Então, se eu quero me importar com aquilo que está acontecendo, eu tenho que colaborar com o mestre para que o meu personagem se encaixe naquele mundo, entendeu? Eu sou dessa opinião. Porque, assim, igual, eu jogo em Descent into Averns. Uhum. Eu poderia criar, sei lá, qualquer personagem que não tá nem aí com o Não teria conexão nenhuma, né? Entendeu? E aí eu passaria a campanha inteira, tipo assim, eu tô aqui porque eu tô aqui, sabe? Vim parar aqui, tô ajudando. Mas não, eu falei, conversei com o Humberto pra ele me explicar um pouquinho, aí eu falei, não, vou criar uma paladina, Azimar, mas no começo ela não sabia que ela era uma Azimar, o pai dela era Cavaleiro Infernal, entendeu? Tipo... E tem toda uma coisa ali da cidade que ela se importa com a cidade. Inclusive, o nome dela tá na lista lá do capeta, entendeu? Pra alma dela ir Excelente. Pro inferno. Então, ela se importa com aquilo que tá acontecendo. E eu acho que esse é um exercício que todo mundo deveria fazer nas aventuras oficiais, porque não tem como. Se o seu personagem não se importa com a história, você, como jogador, vai achar um cocô a história. Você vai ficar entediado. E existem sim, eu acredito que existe sim uma forma de você criar uma história que já tá, tipo, que se encaixa ali com aquela aventura e que você goste. Sim, sabe? também Não é um sinônimo de, tipo assim, eu vou ter que encaixar minha história aqui na puta... Não, brincadeira isso, mas me gerou uma dúvida, porque você disse assim, você pega uma aventura pronta, uma aventura oficial, e o mestre, ele não é preguiçoso porque ele vai ter muito trabalho para ajustar, aparar as arestas ali da aventura. E se dá tanto trabalho quanto criar uma original, então por que escolher uma aventura pronta e não ir direto para uma original? Não, mas aí eu vou falar assim, ó, pra mim a diferença de uma aventura homebrew, eu não tô falando, pra mim uma aventura homebrew dá muito mais trabalho. Dá. Muito mais trabalho. Fatalmente porque dá. Eu narrei uma campanha 2 anos homebrew e, assim, tinha dias que eu tava louca, porque cada cidade que eles iam, eu tinha que criar os NPCs da cidade, eu tinha que criar a história da cidade, entendeu? Não era assim. E eu sou assim, ó. Eu sou muito cri com umas coisas como mestre. Se eu crio, por exemplo, um clérigo que vai acompanhar o grupo, e o clérigo é um clérigo, sei lá, de Sune, entende? E aí um personagem vai e me faz a pergunta, assim, pro clérigo. Me fala um pouquinho da sua deusa. Eu tenho que saber responder. Sim. Eu tenho que saber responder, entendeu? Porque, tipo... aquele NPC saberia responder essa pergunta. Então, eu sempre, quando eu tô criando as coisas, eu coloco, assim, como é a personalidade dos NPCs e o que aqueles NPCs saberiam para passar de informação importante pros PCs. Mas a homebrew é, sim, infinitamente muito mais trabalhosa. Só que a aventura pronta, o que é o problema para mim? Igual, por exemplo, assim, ó, Rime of the Frost Maiden, né? Quem é que tá na capa da aventura? A Auril. Aí eu te pergunto, ela é a vilã da história? Não. O boss final da história? Ela não é. E aí, os jogadores, eles vão jogar a campanha, tipo assim, quem é que tá na capa de Curse of Strahd? É o Strahd. Quem é que tá na capa de Descent? É a Azariel. Eles são
o boss final. Uhum. O jogador, ele vai pra campanha achando, caramba, é Auril no final. E aí eles armam uma história que eles vão decepcionar os jogadores. Entendeu? Num certo capítulo. Porque é uma merda.